Quer romper os seus bloqueios emocionais? Quer vencer de vez seus bloqueios mentais? E falar assim, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa de dentro pra fora? Sem papinho de ficar enfiando você um monte de conhecimento que só vai fazer você encher a sua agendinha, mas a execução vai ser zero? Então, se você tá pronta pra isso, eu quero te explicar nesse vídeo como funciona o nosso protocolo. Um protocolo que tem salvado, gente, salvado mulheres. Por que salvado? Porque, gente, viver uma vida que você procrastina, viver uma vida que você é refém das suas emoções, viver uma vida que você tá presa em uma autossabotagem, que você não consegue vencer, que você não consegue colocar e executar os teus planos, que quando você dá um passo para frente, você volta 10 para trás. Viver uma vida onde você está exatamente estagnada, ali na escassez, todo o dinheiro que entra, você faz questão de sair, você não consegue ter esse dinheiro ou fazer com que ele multiplique. Mulher, viver uma vida dessa, isso não é vida não. Então, quando você sai disso, literalmente você está sendo salva. Porque viver uma vida com qualidade de vida, uma vida com prosperidade, uma vida que você tem ali a abundância, que você respira e fala, eu sou feliz, eu sei qual é o meu propósito, eu compreendo o que a vida tem pra mim, eu sei o que eu quero fazer, eu sei quem eu sou. Meu Deus, isso não é uma vida, meus amigos, isso é uma bela de uma vida. E é aí que o nosso processo faz. É isso, é exatamente isso que o nosso protocolo faz com você. Ele te tira dessa linha de sobrevivendo e te põe na linha de vivendo o extraordinário. É literalmente isso. Nós te tiramos desse sobrevivendo e te colocamos nessa linha de vivendo o extraordinário. Não é só vivendo, não, mulher, vivendo o extraordinário. Porque nós não só vamos tirar todos os bloqueios que você tem, mas nós vamos criar novos padrões que vão fortificar todo o propósito que tu tem na tua vida. Então, não é só a gente direcionar para o que tu quer, não é só a gente limpar os bagulhos, a sujeira que você tem, mas é a gente limpar, direcionar e te colocar no caminho e falar, dá 2 tapinhas nas costas, falar, bora, filha, vambora que a tua melhor versão tá te esperando. É justamente isso que a gente faz. E o porquê que a gente entrega tanta coisa em um único protocolo? E uma das coisas que eu lembro que desde o início, quando foi pra mim trabalhar com mulheres, eu sempre falava sobre isso. Eu não quero entregar nada raso. Gente, eu sempre fui muito profunda. Eu sempre fui muito intencional em tudo que eu faço, né? Eu sou sou cristã desde os meus 15 anos, 16 anos por aí, na adolescência eu me converti. Então eu sou uma cristã que eu sempre fui muito intencional nos meus estudos, nas minhas formações de teologia, nas minhas formações de tudo que se refere ao mundo espiritual. Eu gosto muito disso. Eu trabalhei por muito tempo nessa área e é uma área que eu gosto, que eu desenvolvo muito também. Mas quando eu fui para a área emocional, para a área do bloqueio, do desbloqueio, de trabalhar com mulheres, eu sempre falei para Deus que eu sabia que o meu propósito iria estar em começar no plano A e terminar no plano Z. Porque eu via muito as pessoas começarem uma coisa, tipo assim, você vai se sair do desbloqueio. Tá, e você vai se desbloquear disso, da ferida de abandono. Tá, e o restante das suas outras feridas? Ou se você vai participar de um processo, você vai ter um conhecimento do que fazer. Tá, e depois? Ou se você vai para um treinamento, você vai desbloquear ali, você vai fazer, por exemplo, as dinâmicas que tem, você vai se jogar lá de cima da ponte, sei lá do que. E ali, e depois? E depois como que vai ser a tua vida? Como que vai ser o seu processo? Depois é você sozinha? Então, uma das coisas que eu vi que realmente estava faltando era ter uma estrutura de protocolo onde iria começar ali, te pegar ali onde você estava toda machucada, toda bloqueada, te desbloquear, te limpar, te deixar você 100% emocional estabilizada, te mostrar um caminho que é possível você seguir, te direcionar para o seu propósito, para a sua essência, te mostrar um caminho que você vai estar 100% alinhada e criar e fortificar padrões de vida, de abundância, de leveza. E depois que a gente fortificar esses padrões no teu cérebro, acabou, mulher, essa é a tua nova vida e você foi feita para ela. E dali é só 3 tapinhas nas costas e falar tchau, beijo, vai com Deus. E é exatamente isso o nosso protocolo. Nós te pegamos de um ponto onde você tá ali toda acabada, e de lá nós te colocamos a um ponto que você sabe exatamente o que tu quer pra fazer na tua vida. Tu sabe, tu tá pronta pra seguir a tua vida, tu tá pronta pra viver a tua melhor vida, sem recaída, com uma estabilidade 100%. Esse é o nosso protocolo. É isso que nós entregamos aqui. Independente do que tu tem passado hoje, independente do que tu tem sofrido, ou dos cursos que você já teve, dos treinamentos que você já teve, dos desbloqueios que você já teve, o que nós entregamos aqui com certeza é totalmente fora da curva. Por quê? Nós não só entramos com técnicas de neurociência, de PNL, que a gente já conhece, que já é muito famoso por aí, mas nós também entramos com técnicas inovadoras. Então, assim, gente, eu tenho uma formação que ela traz justamente essa certificação de aplicação de técnicas de neurociência. Então, nós unimos técnicas de neurociência, não é qualquer técnica, são técnicas incríveis, validadas, comprovadas. Além do mais, nós também aplicamos a junção
de outras, né, de outras linhas, porque não adianta você querer usar uma linha que, por exemplo, a linha de abordagem, como por exemplo, se você usar a linha da psicologia positiva, que é uma linha muito boa, é uma linha que trabalha muito essa questão de meditação, yoga, respiração, é uma linha muito legal, muito bacana, mas você muitas vezes trabalhar só com essa linha, você não vai ter um resultado tão bom, porque ela traz muito essa questão comportamental, você tem que mudar os seus comportamentos, e o teu comportamento ele é um resultado, então muitas vezes vai ser difícil dependendo do nível do bloqueio que você tá, e aqui eu costumo dizer uma coisa, quanto pior, melhor, então quanto mais bloqueada você tiver, fica tranquilo que melhor pra você, melhor vai ser o teu resultado, melhor vai ser a eficácia do nosso protocolo em você, por quê? Porque mais resultado você vai ver, e aí é justamente isso que nós oferecemos, um caminho que vai te pegar exatamente de onde você tá e te levar à sua melhor versão, com certeza. E essa melhor versão, gente, é a sua melhor versão. Acredite que é a sua melhor versão mesmo. Eu sempre digo uma coisa, a sua melhor versão tá aqui comigo. Então você tem que vir aqui buscar ela. Senão você não vai conseguir, mulher. Você vai tentar, você vai bater cabeça, mas eu te garanto que a sua melhor versão tá comigo. Então se você quer ela, você tem que vir aqui buscar ela, porque ela está aqui te esperando, inclusive. E uma das coisas que nós oferecemos no nosso protocolo é justamente esse acompanhamento. Então você vai ter um acompanhamento, você vai ter as sessões semanais, você vai ter todo esse processo que você vai estar conosco trabalhando não só de forma racional, que é uma das coisas que a gente faz, também você vai ter o conhecimento racional, você vai ter o conhecimento das suas feridas, dos seus bloqueios, você vai ter todas as ligações de padrões que você tem, você vai ter tudo, exatamente tudo que está acontecendo com você hoje, quais são os resultados que tu tá tendo, os comportamentos que tu tá tendo, por que tu tá tendo, os traumas que tu tá tendo, independente dos traumas que tu já teve, independente dos níveis de intensidade desses traumas, inclusive, tudo isso você vai ter consciência, clareza, tá? E você vai conseguir ter essa dinâmica de forma perfeita. Não só isso, você também vai ter o desbloqueio de forma inconsciente, porque não adianta só você saber do teu trauma, do teu bloqueio, você precisa desbloquear ele. Então você vai ter esse desbloqueio de forma inconsciente, onde nós usamos técnicas, e além do mais, você vai ter esse novo padrão de comportamento, todo esse padrão de pensamento novo que nós vamos criar em você. E aí nós entramos com técnicas de PNL, padrões de comportamento e também, é claro, não só de forma racional, mas também a nível inconsciente. Então nós fazemos todo esse processo profundo com você. Então fazemos a limpeza, desbloqueio, aí sim nós criamos novos padrões, fortificamos você. Gente, é um protocolo que, assim, realmente é fantástico, porque a mudança é absurda. É uma mudança que, se você pegar uma pessoa que passou pelo nosso... Geralmente, né, as nossas alunas, elas ficam assim, de um jeito que eu até falo, né? Eu sempre falo assim, não tenta enfiar ninguém no teu propósito, não. Porque às vezes a gente quer colocar tantas pessoas no nosso propósito, que é o quê? É querer que as pessoas façam o que você tá fazendo. E às vezes, mas eu quero muito que meu marido faça protocolo, eu quero muito que minha irmã faça protocolo. E calma. As pessoas, nem sempre elas estarão prontas para viver o que tu tá vivendo. Tá? E tá tudo bem, porque cada um vai ter o seu tempinho, o seu momento. Você teve um momento certo de estar aí e falar, cara, eu preciso disso. Era isso que eu estava precisando, eu preciso exatamente disso. Então, esse despertar seu, ele é só seu. Então, e é muito comum aqui as nossas alunas ficarem assim, Eli, eu vou te indicar para Deus e o mundo e que isso e aquilo. Eu falo, calma, mulher, só me indique para quem realmente você vê que tá precisando. Porque muitas das vezes não é o momento certo. Então, assim, mas é muito... Por que elas têm muito esse comportamento? Porque elas veem uma mudança absurda. Falam, meu Deus, ele é realmente algo transformador. Então, é algo que nós trabalhamos dentro do nosso processo, você vai perceber, geralmente aí o nosso processo dura em cerca de 3, 4, até 6 meses, tá? Depende de cada caso, de cada pessoa, depende do momento que tu tá, quais são os níveis de bloqueio que tu tá, porque às vezes tu tá lá, mulher, bloqueada até uns 500 cadeados. Então demora um pouquinho realmente, tá? Então às vezes não, às vezes você tá ali com alguns bloqueios bem pontuais, então é mais fácil a gente resolver, inclusive até mais fácil e mais rápido o protocolo. Então depende muito do teu caso, mas geralmente é esse período. E outra questão também que vocês sempre me perguntam, né, que é importante eu deixar aqui registrado, é justamente durante esse processo, né? É normal ter recaída, é normal eu ficar assim, é normal ter ansiedade, se eu tomo medicação, e muitas vezes a maioria toma medicação, eu tomo medicação, às vezes tomo medicação para ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo de transtorno, eu preciso continuar a medicação? É muito importante isso, gente. Por quê? Muito normal, durante o nosso protocolo, você não tem mais ansiedade, você dá uma estabilizada assim, ó, 100%. Mas, o que eu sempre falo? É sempre bom você voltar lá no teu médico e falar pra ele, falar, olha, eu tô assim, tô me sentindo assim, tô assim, o que você acha? Mantenho, diminuo, já corta a medicação? E ele vai saber especificar pra você certinho, porque ele vai ver de acordo com os teus dados que você vai dar pra ele. Então eu sempre falo sobre isso. Outra questão também em relação à questão da ansiedade, né, e altos e baixos, no começo, às vezes você ainda sente ainda, tipo, você sai da sessão muito bem, você fica uns 2, 3 dias muito bem, aí depois você sente e fala, nossa, hoje eu tô meio assim, ou talvez você fala, nossa, hoje eu senti ansiedade, é muito normal, tá? Por quê? Porque a gente tá no começo do processo, então é normal você sentir que você tá ali ainda um pouco meio que oscilando, então você fica meio que, uma hora você tá bem, outra hora você tá meio não tão bem, uma hora você tá bem, outra... É normal, porque você tá no começo do processo.
Mas ali depois das 4, 5 sessões, depende do teu caso, eu sempre gosto de deixar isso claro. Então aí geralmente aí depois das 4, 5 sessões, aí você vai dar uma estabilizada boa. E aí você vai entender todo esse processo mesmo. E é muito difícil você recair, tá? Acontece de ter recaída? Pode acontecer. Principalmente se for uma pessoa que talvez não faça sessões toda semana, às vezes faz de 15 em 15 dias. Então pode ter uma recaída pelo fator de que talvez seja um pouco distante. Então a gente tá resolvendo os bloqueios devagar. Então durante esse processo pode ter aí uma recaída, mas não é comum, tá, gente? Não é comum ter recaídas. E geralmente, quando a pessoa tem uma recaída, ou uma pré, né, ali começo, ali quando ela vê que ela tá ficando muito mal, ela já tem consciência, e durante o nosso processo eu passo muitas técnicas, então eu ensino você a se autorregular, eu ensino você a manter, então você vai aprender a manter toda essa estabilidade. Não é uma coisa que você vai precisar de mim a vida inteira para ser estável emocionalmente, pelo contrário. Cada vez que a gente vai seguindo, você vai estando cada vez mais independente, porque você vai compreendendo, eu vou te explicando como funciona tudo, você vai aprendendo técnicas, enfim, você vai ter acesso a uma área de alunas onde você vai ter tem conteúdos gravados, ensinando, explicando sobre tudo lá, então você vai ter todo esse conhecimento muito didático para você compreender, caminhar e ter essa consciência assim, ó, afiada. Inclusive, é muito comum as pessoas que estão lá na frente do nosso processo, por exemplo, quase ali perto de uma pré-alta, estão muito bem, já estabilizadas, já resolveu seus bloqueios, tudo, elas começam a identificar em outras pessoas. Nossa, ele conversei com a minha prima, nossa, ela estava me falando as coisas, eu falei para ela, olha, você sabia que isso daí pode ser muitas vezes um bloqueio que você tem, que pode estar te atrapalhando e tal, ou às vezes nem fala, né, às vezes nem fala, me fala, nossa, eu conversei com uma amiga do trabalho e ela me falou, gente, eu fiquei pensando, meu Deus, amiga, isso é um bloqueio, mas eu não falei nada porque eu fiquei com vergonha, mas era um puro, claro, de um bloqueio, de um trauma que ela precisava ser resolvido. Isso é muito comum porque você vai começar a analisar outras pessoas pelo simples fato de você já estar bem, você já se analisou, você já se curou, então você consegue ter uma clareza do que está acontecendo ao teu redor. Isso é fantástico, gente, isso é incrível, vocês não têm noção. Inclusive, uma das coisas também que eu falo muito aqui no nosso processo é que com o nosso protocolo você vai melhorar muito a tua intuição, a tua vida espiritual. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de fazer jejum, uma pessoa que tem dificuldade de ir à igreja, uma pessoa que tem dificuldade de ler a Bíblia, ou seja qual for a tua religião, tu vai perceber que tu vai dar uma afiada tão boa. Mulher, tu vai ficar tão intuitiva, tu vai ficar assim, ó, meu Deus, você vai conseguir fechar os olhos e falar com Deus com uma leveza, com uma clareza. Por quê? Os nossos bloqueios emocionais, eles estão ligados 100% à nossa mente. Então, esses bloqueios, eles geram exatamente essa barreira que faz com que a tua mente se conecte com o teu Criador. Então, quando não tem isso, mulher, você fica com livre acesso tão mais fácil, você vai ter, nossa, uma outra vida espiritual. Você não tem noção o quanto isso muda também. Outra questão que eu sempre falo que também tem muita melhora é nos traumas que a gente trabalha. Por exemplo, se você tem muitos traumas, a gente faz um mapeamento, né? E quando a gente descobre, por exemplo, traumas, eu vou dar um exemplo de traumas sexuais, né? Talvez você passou por um abuso, uma tentativa de abuso, e você é uma pessoa que tem dificuldade com toque. Você não gosta que as pessoas toquem em você. Geralmente, pessoas que têm essa dificuldade de toque são pessoas que passaram por traumas de abuso em relação a isso, ou tentativa, né? Então, quando a gente resolve esse trauma, o que acontece? Você vê uma melhora absurda nesse quesito. Você não tem mais essa dificuldade de quando as pessoas vão tocar em você, inclusive se você é uma pessoa casada, se você já tem ali, e você percebe que essa vida sexual que você tinha com o teu companheiro era uma vida assim, meio que empacada, você fala, nossa, ele era meio difícil, eu ficava meio que enrolando, meio que eu não gostava, meio que eu era meio, até mesmo seco, ele era meio seco em relação a isso, tu percebe uma melhora muito grande. Nossa, gente, você não tem noção o quanto aqui as nossas alunas, pacientes mandam mensagem e falam, nossa, ele bem que você falou, mulher, como o negócio é incrível. Justamente porque aquele trauma que tu tinha, ele gerava referências na tua mente o tempo todo. Então, o fato de hoje você estar casada, hoje você ter um marido, você ter que estar lá, ter que fazer relações, tudo isso vai trabalhar as referências que tu teve lá. Então, se tu teve memória de abuso, tentativa, talvez você lembre e nem se lembre, mas estão aí, então precisam ser resolvidas. Isso é muito interessante. Então você vê essa melhora muito grande. Nossa, gente, muito mesmo, vocês têm noção. Nossa, a questão do toque, às vezes as pessoas chegam em toque, você assusta, você percebe que isso não vai ter mais, em relação a tudo que é o trauma em si. Como, por exemplo, se você tinha a dificuldade, o bloqueio de dirigir, e quando a gente trabalha isso, você vai ver que realmente você não vai ter mais, você vai conseguir dirigir. Outra, muitas das vezes, em relação a animais, né, tem o bloqueio em relação a um cachorro, ou muitas das vezes a seja qual for o animal. Quando a gente vai trabalhar isso, você vai ver que depois você vai ficar super tranquila, você vê o animal, às vezes você passa perto, você, sabe, você não sente ansiedade, você fica super bem, justamente porque a gente resolveu lá o trauma que gerava toda essa referência. Então, assim, gente, é um protocolo que eu nem preciso fazer marketing, porque ele já é completo, isso eu te garanto. E se você ficou até o final, eu espero que você tenha compreendido tudo que a gente entrega aqui. Se você quer saber mais como funciona, se você quer investir em você, que é realmente a sua melhor e maior
obra que existe é você. Se você está pronta para esse investimento, fala assim, Eli, eu estou pronta para investir em mim, eu estou pronta para participar desse processo, de realmente ir lá, me tirar dessa linha de sobrevivendo e me levar para vivendo o extraordinário. Eu quero que você comenta aqui a palavra protocolo, que eu vou te mandar todas as informações do nosso processo. E com certeza, vem se desbloquear aqui, tô te esperando.